Vou esperar aqui ela abrir a câmera para a gente conversar com a nossa próxima entrevistada. Acho que ela deu uma saidinha aqui no momento em que a gente conversaria no nosso programa. Daqui a pouquinho ela vai estar. Vamos falar sobre economia, né, gente? Esse tarifaço do Donald Trump tem efeitos enormes sobre a economia do nosso país. Aliás, aproveitem e mandem recados aqui. Você que ainda não está inscrito no canal, se inscreve lá no nosso canal. Enfim, acompanhe o nosso programa, se engaje aqui no Faixa Livre, mande sua mensagem, deixe a sua curtida. Enfim, é muito importante que você faça esse diálogo com a gente aqui no nosso Faixa Livre. Ó, mensagem chegando aqui. Enquanto eu estou aguardando aqui a nossa entrevistada abrir a câmera para a gente conversar com ela, o Oscar Wilson diz aqui, ó, Congresso, hashtag Congresso Inimigo do Povo, abaixo a Rede Globo. Aí a hashtag do Oscar. Obrigado, viu, Oscar, pela tua mensagem aqui, defendendo essa responsabilidade que o Congresso Nacional tem diante da situação do nosso país, enfim, questionando a postura dos parlamentares. Obrigado, viu? Aliás, essa hashtag tomou conta das redes sociais ao longo dos últimos dias, né, Oscar? Obrigado pela tua mensagem. Outra aqui, ó, Marta do Espírito Santo nos mandando um bom dia, que está aqui com a gente. Obrigado, viu, Marta? Você está aqui conosco. A Marenilde Silva dizendo aqui, acho que ruim com Lula ou esquerda, pior ou quase insuportável com a extrema-direita. Infelizmente, o fisiologismo é a prática de todas as ideologias. Mensagem aí da Marenildes para a gente no nosso programa. Obrigado, viu, Marenildes, pela tua intervenção, pela tua mensagem aqui. Ó, Santiago, 4 anos para mobilizar, politizar e organizar o povo, e o PT não aproveitou. Isso é frustrante e decepcionante. Aí a crítica do Santiago a essa atuação do Partido dos Trabalhadores aqui ao longo do governo do presidente Lula. Pessoal, agora sim, eu já tenho a nossa próxima entrevistada nos aguardando para conversar conosco aqui no Faixa Livre. Ela está ali ajeitando a câmera, eu vou chamá-la aqui para conversar com a gente. Então, eu vou saudar do outro lado da tela a doutora em Economia e professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Denise Gentil. Professora Denise Gentil, bom dia. Bom dia, Anderson. Como vai você? Tudo bem, Denise. Eu quero, acima de tudo, agradecer a sua presença aqui para fazer esse papo mais uma vez com a gente no Faixa Livre. É sempre uma alegria, uma honra contar com a sua participação no nosso programa para a gente tratar dos temas importantes relativos à economia do nosso país, Denise, porque não há trégua quando o assunto é economia, ainda mais agora a partir dessas tarifas estabelecidas pelo presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, de 50% sobre os produtos brasileiros importados lá pelos Estados Unidos, em represália aos processos que o Jair Bolsonaro sofre na justiça aqui no nosso país. Tarifas essas vão entrar em vigor no dia 1º de agosto. O Donald Trump ele alega, professora, que há ou haveria uma perseguição política ao ex-capitão, ao Jair Bolsonaro, por parte do Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, e do próprio presidente Lula. No Brasil, esse tarifaço repercutiu nos indicadores da economia. Né? A gente tem percebido ao longo dos últimos dias o dólar subindo bastante, a bolsa caindo, enfim, tudo no aguardo, especialmente, de uma resposta do governo brasileiro e do presidente Lula a esse tarifaço. Empresários de alguns setores, como por exemplo de suco de laranja, o setor de carnes também, suco de laranja tem o principal mercado nos Estados Unidos, estão muito preocupados, obviamente, diante dessa ameaça das tarifas. Haverá uma reunião hoje que vai acontecer, vai começar daqui a pouquinho lá em Brasília, liderada pelo Geraldo Alckmin, vice-presidente, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e que vai tratar justamente desse diálogo entre o governo brasileiro, ouvindo, obviamente, os empresários e as repercussões que esse tarifaço pode produzir para o dito setor produtivo no nosso país. Eu não gosto muito desse termo, mas, enfim, fala-se muito a respeito disso, e o Alckmin ali vai tentar liderar essa resposta do governo brasileiro, ouvindo, obviamente, o empresariado. Isso também é preocupante, porque muito se ouve empresariado no país. O povo é pouco ouvido. Sempre em momentos como esse, a institucionalidade vai direto nesses detentores do grande capital. Enfim, professora, sem me alongar mais aqui na minha introdução, como é que você avalia esse tarifaço do Donald Trump? Como é que ele pode afetar a economia no nosso país? Você acredita em um impacto significativo para além dessas exportações? Anderson, mais uma vez, bom dia a todos aqueles que estão nos ouvindo, a você também. É um prazer estar de volta aqui com você e discutir algumas coisas difíceis sobre a economia brasileira.
Eu queria começar dizendo isso, que não é nada simples a tarefa de quem deseja interpretar o que está acontecendo no momento, porque os fatores envolvidos são tantos e, enfim, a velocidade dos acontecimentos é tão grande que faz com que qualquer ideia que a gente construa hoje possa se desfazer no momento seguinte. Então, é uma tarefa complexa e você precisa estar o tempo todo muito bem informado, porque a velocidade realmente das transformações, como diz um amigo meu, o mundo capota, né, a cada manhã. Mas, enfim, as tarifas, elas têm, sim, um impacto que eu considero importante no Brasil, mas antes de entrar diretamente nesses impactos, Anderson, eu acho fundamental compreender o que significam essas tarifas. E, para isso, eu acho que a gente tem que olhar rapidamente para o que está acontecendo no cenário internacional, porque esse cenário internacional ele tem profundas influências sobre a economia brasileira e as tarifas são uma parte de tudo isso que o presidente Lula classificou como inadmissível, né? Como uma medida econômica desproporcional e, portanto, a gente tem que começar vendo o seguinte, que foi uma medida absolutamente punitiva que se insere na semana em que tinha acontecido, né, naquele período fácil, naquele período, desculpa, difícil, da reunião dos BRICS aqui no Brasil, em que se havia defendido naquela reunião a desdolarização. Havia acontecido por parte dos BRICS, em que o Brasil estava na presidência dos BRICS, né, críticas abertas aos Estados Unidos e discussões sobre mecanismos de desdolarização. Então, é impossível a gente não ver que estão acontecendo no mundo mudanças radicais, tanto no plano geoeconômico como no geopolítico, e a velha ordem mundial está sendo destruída. Por cima dessa retórica bombástica de Donald Trump, por cima de todas as suas tarifas irracionais que ele espalha pelo mundo, existe uma enorme disputa interestatal, uma disputa violenta, uma disputa muito acirrada, que está se resolvendo no terreno de batalha, nas guerras na Ucrânia, está se resolvendo na guerra em Gaza, na guerra no Iêmen, na guerra no Líbano, no Irã. Então, são disputas muito pesadas e que estão no plano militar, mas também no plano comercial, no plano tecnológico, envolvendo as grandes empresas de tecnologia, né? Mas eu considero que a grande disputa que está havendo no âmbito internacional é uma disputa pela hegemonia do dólar. Né? Uhum. E a hegemonia da moeda, a disputa, se o dólar prossegue ou não sendo a moeda que é a referência para o valor de troca entre as nações, que é a reserva de valor, esse papel do dólar tem sido muito questionado. Por quê? Porque o dólar ele tem sido usado, como já se disse várias vezes aqui, como uma arma para destruir economias que discordam da hegemonia americana, para destruir países que não se submetem, que resistem à estratégia da geopolítica e militar dos Estados Unidos de dominação exercido sobre todas as potências que querem disputar ou questionar algum espaço dentro do plano internacional. Então, o uso de sanções comerciais contra esses países, né, que são considerados não aliados, o banimento do SWIFT, a captura e o sequestro de reservas internacionais desses países, lançou um sinal de alerta para todos os outros, de que isso pode acontecer com qualquer um. O que aconteceu com a Rússia na guerra na Ucrânia, pode acontecer com a China, pode acontecer com a Índia, ou qualquer um que ouse questionar a hegemonia americana. Então, a Rússia foi o mais emblemático e recente ataque do dólar para destruir, para paralisar a economia russa. Houve um sequestro de 300 bilhões de dólares, não é? E, ao mesmo tempo, o banimento da Rússia do sistema SWIFT. Então, a desdolarização foi parte muito importante da reunião dos BRICS e os países reforçaram um compromisso que já vinha desde a cúpula de Kazan do uso de moedas locais para fazer transações comerciais bilaterais e a construção de instrumentos e plataformas de pagamentos alternativos. Então, essa é uma razão
fundamental da ida do Trump, porque essa é a disputa central no plano internacional e os BRICS colocaram isso com muita clareza e o Lula, como presidia os BRICS, ele foi o porta-voz dessa mensagem. Então, o movimento no sul global de saída do dólar não é só comércio bilateral com moedas nacionais, mas é também a criação de sistemas de pagamentos internacionais que passam ao largo do SWIFT. O SWIFT é a plataforma de pagamento do dólar. Os países estão tentando construir plataformas alternativas. A Rússia, por exemplo, em 2014, começou a construir o SPFS, que é um sistema de transferência de mensagens financeiras. A China acompanha, em 2015, construindo o CIPS, que é o Sistema de Pagamento Interbancário Transfronteiriço, e agora, em 2025, a China, o Banco Central Chinês, anunciou um sistema digital de pagamento em renminbi que reuniu países da ASEAN, que é a Associação Nacional das Nações do Sudeste Asiático, e mais 3 países do Oriente Médio, que implica 38% do comércio global de mercadorias, o que não é pouco, porque esse sistema, além de já estar abarcando um número grande de países, ele reduz muito os custos das transações, né? Os custos são reduzidos em 70%, estima-se entre 75% a 90% de redução dos custos, porque através desse sistema não se passa mais pelo sistema de compensação em Nova York, portanto não se pagam taxas, e também porque a velocidade desse sistema é gigantesca. Enquanto o sistema SWIFT levava de 3 a 5 dias, nesse sistema CIPS da China, se leva apenas 3 segundos, 5 segundos. Então, é uma coisa assim, de uma velocidade enorme, e os países estão buscando isso, estão buscando redução de custos e velocidade nessas transações e a fuga do dólar. Então, tanto o sistema russo como o sistema chinês, hoje, eles estão integrados, estão interligados, e são bastante eficientes. Então, o que acontece? Essa tecnologia, que já está sob o domínio russo e chinês, pode ser levada para os BRICS, né? E isso chama a atenção do Donald Trump, porque o dólar está, né, as moedas estão se afastando do dólar, e mais do que isso, os bancos centrais, Anderson, estão criando moedas digitais. Uhum. A gente chama CBDCs, que podem ser uma alternativa, porque elas reduzem a dependência do dólar nas transações internacionais, e os BRICS podem fazer uma integração via plataforma multimonetária. Isso foi pensado já. É uma proposta dos BRICS, uma coisa, ou tem um sistema dos BRICS, ou eles se ligam ao sistema CIPS da China, usando as CBDCs, né, interoperáveis entre eles, as moedas do Banco Central. Então, tem a moeda do Banco Central chinês, que é o ICNY, é o digital yuan, tem a moeda, o Drex do Brasil, né, que ainda está na fase 2 do plano piloto, né, mas é muito importante porque nós já temos essa moeda. Tem o rublo digital da Rússia, que foi lançado em 2023, depois da invasão lá na Ucrânia, para facilitar os pagamentos domésticos, né, mas seu uso foi expandido para pagamentos transfronteiriços. Então, o objetivo dessas moedas é sair do dólar, é reduzir a dependência, fortalecendo, portanto, uma resistência financeira e monetária contra o dólar, né? E isso criou a ira nos Estados Unidos, porque, imagina, o Donald Trump disse várias vezes que sair do dólar é como perder uma guerra, né? Agora, uma coisa super importante aí, Anderson, é exatamente o fato, eu considero isso da mais elevada importância, de que o comércio internacional do petróleo hoje está sendo feito em renminbi em grandes regiões do planeta. Você tem transações feitas, por exemplo, a Rússia, que é uma grande ofertante de petróleo, está fazendo transações em renminbi com Turquia, Índia, né? E o comércio de energia, da commodity de energia, começou a ser cada vez mais transacionado em moedas alternativas e principalmente em renminbi. E no caso do petróleo, países importantes, não apenas a Rússia, mas os Emirados Árabes pararam de usar o dólar. A Arábia Saudita começou a vender o petróleo para a China em renminbi. Então surge o quê? O petro-renminbi. E o petro-renminbi é um desafio ao petrodólar.
que Uhum. é a mercadoria mais importante para universalizar o dólar, porque o sistema capitalista ele é fundado na energia do petróleo, né? Então todos os países precisam comprar petróleo para funcionar, e agora essa mercadoria começou a ser vastamente vendida em renminbi. Isso acendeu um sinal de alerta enorme e a reunião dos BRICS, né? Tem ali um dos grandes, os maiores produtores de petróleo, né? Eles representam uma fatia de quase 50%. Se entrasse a Venezuela, essa fatia chegaria a quase 60% de países produtores de petróleo. Agora você imagina o que é esses países do BRICS reunidos para construir um sistema financeiro alternativo, tendo petróleo como uma referência importantíssima de produção. É Então, o isso. surgimento de todas essas pressões fez com que a reação dos Estados Unidos fosse muito violenta. Essas tarifas não têm nada a ver com a questão comercial, né? O Lula cansou de dizer, olha, os Estados Unidos é superavitário nas transações comerciais contra o Brasil. Então, não há motivos para nós recebermos tarifas como os outros países superavitários receberam. Além do mais, uma tarifa elevadíssima, né, de 50%. É. Então, no meio de todas essas agressões, a carta se justifica singelamente lá, dizendo que o Bolsonaro não pode ser condenado e preso, que há uma caça às bruxas, né, que esse aliado político dos Estados Unidos tem que sair ileso desse processo, e aí o Trump passa a exigir o fim do processo de julgamento do Bolsonaro para poder o Brasil evitar as tarifas. Mas isso é um fator que eu acredito secundário diante do que foi a reunião dos BRICS e Uhum. diante também das retaliações das decisões do STF contra as gigantes de tecnologia dos Estados Unidos. Curiosa a sua análise, viu, professora? Porque muita gente aqui no Faixa Livre ao longo dos últimos dias observa essa reação do Donald Trump especificamente como uma reação de caráter político por conta da ação do Supremo Tribunal Federal ou das ações do Supremo da Justiça brasileira em relação ao Bolsonaro. Então a senhora avalia que para além disso, para muito além disso, Tá? o interesse principal dos Estados Unidos é estabelecer, digamos assim, uma reduzir, digamos assim, a força dos BRICS, ainda mais depois dessa reunião que tivemos aqui de cúpula no Rio de Janeiro na última semana. Essa é uma análise importante em relação a isso. E eu queria aprofundar essa análise, professora, e acrescentando aqui um novo ingrediente. Que tipo de resposta o governo brasileiro poderia dar a esse tarifaço, considerando esse caráter que você trouxe aqui, de que isso seria uma atuação do governo dos Estados Unidos para conter os BRICS diante dessa ameaça, entre aspas, à hegemonia do dólar enquanto moeda global, enfim. Como é que o governo brasileiro poderia reagir a essa iniciativa, o tarifaço, a reciprocidade ao tarifaço? Aliás, o Lula assinou ontem a lei da reciprocidade. Isso, de alguma forma, seria uma alternativa, ainda mais num cenário, professora, onde as nossas ferramentas ali para atuação são meio restritas, né? Por conta, obviamente, do arcabouço fiscal, dos limites que estão colocados à atuação do Estado brasileiro. Enfim, como é que você vê se o Brasil está preparado para entrar nessa guerra tarifária contra os Estados Unidos e que tipo de ferramenta poderia ser utilizada pelo governo brasileiro para responder ao tarifaço do Trump? Anderson, só reforçando a primeira parte da minha fala, eu acho de fato que essa questão geopolítica é a principal. A gente está vendo um movimento de surgimento de um espaço de multilateralismo no sul global, que é um espaço firme, que já se colocou como a via do espaço da ordem econômica mundial, isso não tem nenhuma dúvida. Então, o Trump vai usar as tarifas do comércio como instrumento de pressão contra esses não aliados, não alinhados, né, contra esses adversários, para conseguir o que ele quer, para fazer também o seu espetáculo político. O objetivo é reforçar uma imagem de liderança que já está muito desgastada politicamente, com muito menos força econômica do que há 6 meses atrás, e muito mais interessada em impulsionar os interesses ideológicos e geopolíticos da ultradireita americana sobre todo o mundo. Então, essa transição hegemônica é que está colocando a emergência dessas
dessas tarifas. Os Estados Unidos sofrem um processo acelerado de desindustrialização, né, um processo acelerado de perda de participação na corrente de comércio internacional. E só para dar uma ideia desses números, a desindustrialização nos Estados Unidos é muito forte, porque, segundo os dados do BEA, né, do Bureau of Economic Analysis dos Estados Unidos, em 1997, a indústria de transformação dos Estados Unidos participava com 16% do PIB. Em 2024, esse percentual foi de apenas 10%. Na corrente de comércio, as perdas também são muito grandes, né? O valor de comércio da exportação dos Estados Unidos perdeu espaço para a China desde 2007. Né? Hoje, né, a participação da China é 73% mais alta do que as exportações dos Estados Unidos em 2024. E as cadeias globais de valores foram se reorganizando, com a China se transformando no centro fornecedor desses insumos, que acabou por transformar os Estados Unidos e os países ocidentais também em países dependentes da indústria chinesa. Então, Anderson, o impacto das tarifas, deixa eu entrar no assunto finalmente, né, é o seguinte: 12% de tudo que o país exporta vai para os Estados Unidos. Né? E o Brasil, em 2024, teve um recorde de exportação para os Estados Unidos de 40,4 bilhões de dólares, um crescimento de 9,12% com relação a 2023. Então, as exportações do Brasil para os Estados Unidos representam 2% do PIB brasileiro. E o que, como você disse logo na abertura, no curtíssimo prazo, o que aconteceu de imediato foi uma queda no valor das ações na B3. Né? A semana passada, a B3 caiu quase 4%, e a desvalorização cambial foi imediata. Né? O dólar fechou ontem a 5,58, e na semana passada inteira ele havia subido 12,28%. Então, nós temos impacto significativo no Brasil, e estima-se, e a estimativa varia de acordo com a fonte, que nós vamos ser atingidos entre 0,3 a 0,4 pontos percentuais no nosso PIB. Então, eu acho até que há um certo otimismo nas estimativas que eu leio do mercado. Né? Espera-se que essas perdas não sejam suficientes para desencadear um choque macroeconômico, porque parte importante das nossas commodities podem ser redirecionadas para outros mercados, para outros fluxos de exportação, e esses fluxos podem ir para a China, para a Europa, para o Oriente Médio, enfim, para o sul global. Isso vai ser fundamental. Agora, as commodities é mais fácil, né, do que os produtos industrializados, que enfrentam uma enorme concorrência internacional. Então, quando você vai olhar os números do impacto das tarifas sobre o PIB, ele não parece grande, mas também não é desprezível, né? Sendo, de fato, significativo em muitos setores específicos. Por exemplo, a Embraer ela vai ser severamente afetada pelas exportações, porque 63% das exportações da Embraer vão para os Estados Unidos. Ela está no topo das empresas que vão ser mais afetadas. E estima-se que 46% das receitas da Embraer sejam receitas atreladas às vendas nos Estados Unidos. Agora, existem outros setores, né, e empresas que também serão muito impactadas além da Embraer. Por exemplo, a Suzano, né, da celulose, 82% das remessas vão para os Estados Unidos. Os exportadores de café, os Estados Unidos é responsável por cerca de 30% do café brasileiro. Né? Os exportadores de suco de laranja, 60% do suco de laranja produzido no Brasil vai para os Estados Unidos. Os produtores de aço semi-acabado e de cobre estarão fortemente atingidos, cerca de 60% dos embarques vão para os Estados Unidos. O setor de máquinas e equipamentos também, né, porque o setor de máquinas e equipamentos exportam energia e indústria para a produção na área americana e vão sofrer uma série de distorções competitivas. Né? E alguns estados brasileiros serão fortemente impactados, mas atingido vai ser São Paulo. Né? Ele abriga a Embraer, ele abriga grandes torrefadores de café, a agroindústria do suco, fábricas. Então, Minas Gerais e Espírito Santo são os dois estados seguintes, porque são regiões de produção de café. Paraná, Bahia, onde está a JBS, né? A Minerva. Então, o Maranhão também, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso,
Então, o panorama regional é muito severo nos campos específicos. Os estados que têm infraestrutura portuária, infraestrutura industrial, eles vão ser o epicentro dessa crise, né? E os ramos que mais preocupam são exatamente carne bovina, açúcar, café, suco de laranja, etanol, né? Produtos florestais e o aço semiplano são setores que vão receber muito impacto. Agora, há setores importantes que não serão impactados. Por exemplo, o setor do ferro. A Vale é uma das empresas que terá impacto quase zero, porque ela tem pouquíssimas exportações para os Estados Unidos. O impacto sobre a Petrobras também não vai ser grande, porque só 40% das exportações de petróleo são dirigidas para os Estados Unidos. E os setores extrativistas, né, de exportação de petróleo e derivados, embora 18, quase 19% de tudo que se exporta de petróleo no Brasil vá para os Estados Unidos, a estimativa é que esse setor pode diversificar rapidamente seu fluxo de exportações e, portanto, reacomodar esses impactos negativos. Mas nós vamos ter impactos negativos sobre o PIB porque as exportações são um importantíssimo componente brasileiro do nosso PIB. Nós temos um PIB muito sensível de exportações. O câmbio, como eu já falei, né, o câmbio vai ser fortemente atingido, porque com a menor entrada de dólar vindo das exportações, o dólar vai ficar mais caro, e também porque os investidores em ativos financeiros, eles vão tender a ter uma aversão maior ao risco, né, das aplicações aqui no Brasil, e eles vão retirar seus investimentos aqui do país, né? Então vai haver um fluxo de saída de capitais, sim, que desvaloriza o câmbio, né? E entra menor dólar das exportações e sai mais dólar que está aplicado na Bolsa de Valores e em outras aplicações financeiras. Então, nós vamos ter uma inflação cambial, porque o dólar vai ficar mais caro. E repare, nós já estamos com uma inflação de 5,35. Não que isso seja uma inflação alta para um país emergente como o Brasil, mas é que nós temos um Banco Central que zela por uma meta de inflação de 3%, uma meta absolutamente irreal para o caso brasileiro, e o Galípolo já admitiu que esse ano essa meta não poderá ser alcançada. Ela vai se encerrar abaixo de 5, mas não vai cumprir a meta de inflação. Então, quanto mais aumenta a renda, menor é a renda disponível nas mãos das pessoas e também menor é o consumo e o estímulo ao investimento. Então, nós teremos queda no consumo, sim, teremos queda no investimento, e os juros vão subir para combater uma inflação que está fora da meta. Então, a situação do Brasil é assim, a ausência de mecanismos macroeconômicos para reagir a uma crise. Nós não estamos preparados, nós não temos um plano estratégico para reagir a essas crises. Ao contrário, nós estamos mergulhados no neoliberalismo, nós estamos mergulhados numa situação de juros altos, arcabouço fiscal extremamente severo, crédito com custo altíssimo, né? Temos uma situação em que os empregos estão bons no Brasil, nós temos uma taxa mais baixa, taxa de desocupação da história, da série histórica da PNAD contínua, mas isso é uma ameaça na leitura do Banco Central e do Ministério da Fazenda, isso é uma ameaça ao país. Então, talvez essa crise das tarifas, né, ao afetar o PIB, o emprego e a renda, acalme o coração lá do Banco Central, que tudo que quer é diminuir a taxa de ocupação no Brasil. Mas, do ponto de vista dos brasileiros, isso é muito importante, porque nós vamos ter queda no consumo, nós vamos ter aumento da desocupação, os ativos brasileiros no mercado internacional vão sofrer uma queda do seu valor, né? Vai subir o risco do país. Então, nós vamos viver, sim, não adianta minimizar, né? Perdas na nossa indústria. O vice-presidente ministro Alckmin, o Alckmin já está trabalhando, né, junto aos setores industriais. Infelizmente, não há um diálogo do governo com o povo, não há um esclarecimento de como o Brasil vai poder sair dessa situação. E, de imediato, Anderson, eu vejo que a saída do arcabouço fiscal para evitar uma desaceleração econômica no Brasil é uma coisa fundamental. Os gastos precisam, o gasto do governo precisa ativar a demanda agregada, porque quando saem as exportações, nem que seja uma fatia pequena delas, é preciso entrar com outro estímulo à demanda. E esse estímulo vai ter que vir do gasto público. E a gente sabe que o governo está fazendo contingenciamentos, cortes de gastos na educação, cortes de gastos no BPC, no Bolsa Família,
corte de gastos, vem uma série de programas sociais que são absolutamente decisivos para o dinamismo econômico do país, num momento em que a gente vai atravessar uma fase de desaceleração que a gente não sabe quanto tempo vai durar. Uhum. Então, o governo reage muito modestamente, eu acho, na minha opinião, né, falando de que a gente pode reagir a toda essa retaliação através do uso de patente, né? A gente pode retalhar aí em cima da área de propriedade intelectual, né? Que envolve a proteção de criações culturais, como música, filmes, livros, mas também a proteção da propriedade intelectual na indústria de medicamentos, softwares, tecnologia. Então, o governo avalia que a propriedade intelectual e a quebra de patentes são, nesse momento, o principal caminho de retaliação. Mas, Anderson, eu considero que o melhor caminho de retaliação seria o Brasil declarar que vai entrar na Rota da Seda Chinesa. Seria, assim, uma bombástica reação do Brasil para dizer, olha, vocês estão fazendo, tripudiando com o comércio bilateral entre Brasil e Estados Unidos, não tem problema não, nós vamos entrar na Rota da Seda Chinesa, vamos aceitar os investimentos chineses para dinamizar e compensar a nossa perda aqui no Brasil. Então, eu acho que essa resposta via patentes é muito frágil diante do que vai nos acontecer. Uhum. E os empresários, Anderson, só uma última observação. Uma reunião de emergência realizada no fim da tarde de ontem, em São Paulo, foi os presidentes da Federação das Indústrias do país se alinharam na defesa de um adiamento mínimo de 90 dias para a aplicação das novas tarifas de 50% prevista para entrar em vigor no dia 1º de agosto. Estão se alinhando na defesa de que essa defesa aí se arraste para entrar em vigor só daqui a 90 dias e que, portanto, seja um tempo para o Brasil encontrar soluções, talvez diplomáticas, para evitar perdas mais amplas. Uhum. A gente está percebendo que o setor industrial brasileiro está muito recuado, muito receoso mesmo, e isso vai ser apresentado nesse comitê interministerial que está sendo monitorado pelo Palácio do Planalto para analisar o tarifaço que foi anunciado pelos Estados Unidos. Mas, Anderson, fala-se numa perda gigantesca de emprego na indústria, mais de 100 mil empregos, e isso tem impactos econômicos, portanto, severos, e impactos políticos severos também, eu considero, para o país. Mas, de alguma forma, professor, isso aí vai ao encontro do que deseja o governo federal, o Banco Central, que é justamente desacelerar a nossa economia. A estratégia é justamente essa, com a ampliação dos juros, como a senhora muito bem falou. Há um interesse, acima de tudo, de se desacelerar a economia, como se esse fosse o grande problema que estivesse colocado aqui no nosso país, com uma meta de inflação reduzidíssima. A gente poderia ampliar essa meta, enfim. É importante você citar isso, Denise, a necessidade de o Brasil impor uma resposta firme no sentido de buscar novas alternativas, especialmente no comércio com outros países. A questão da Rota da Seda é muito importante você trazer essa questão e também os limites estão colocados para a própria resposta do governo brasileiro. O arcabouço fiscal, que foi implementado por essa gestão, que a gente chama aqui de novo teto de gastos, isso acaba influenciando diretamente também nessa possível resposta do governo à ação dos Estados Unidos. É importante lembrar porque pouca gente tem citado isso. As limitações estão colocadas e foram construídas pelo próprio governo. A alternativa seria, de uma vez por todas, atacar esse arcabouço e derrubar essa proposta, essa iniciativa, Denise? Olha, Anderson, eu espero que a esquerda brasileira aproveite esse momento para detonar com toda a estrutura neoliberal que foi criada no país. Esse regime de metas de inflação, que talvez para reagir a esse tarifaço reaja com aumento dos juros, isso vai ser um desastre para o país. Por quê? Porque nós já estamos vendo, saiu o IBC-BR, que é uma antecipação do PIB, e a gente vê que o IBC-BR já está mostrando uma desaceleração bastante intensa da economia brasileira, particularmente do setor industrial. Então, subir a taxa de juros agora vai ser um desastre para a economia brasileira. O IBC-BR recuou 0,7%
no segundo trimestre de 2025, reforçando um sinal de desaceleração, interrompendo uma sequência de resultados positivos. Então, a gente tem que pensar o seguinte: esse instrumento de subir taxa de juros para combater um processo de inflação, que é uma inflação cambial, né, é um instrumento que pode ter impactos internos muito acentuados e que vai detonar com a popularidade que recentemente o governo Lula conseguiu conquistar nessa luta de pobres contra ricos. Então, o governo Lula tem que pensar no diálogo com a população, mais uma vez, sobre o problema desse tarifaço e começar a angariar um apoio popular para detonar o arcabouço fiscal e fazer uma política de reconstrução do país, porque esse tarifaço pode provocar um longo inverno, né, na economia brasileira nesses próximos 1 ano e meio de governo Lula, né, porque os sinais de desaceleração provenientes de taxa de juros alta e corte de gastos já estão aí no cenário nacional. O impacto sobre o investimento é muito grande. Para você ter uma ideia, para cada 10% de queda nas exportações, os investimentos caem 2,5%. Não é pouco isso. Então, é um momento muito importante para, ao invés do presidente Lula só se reunir com os empresários e políticos em Brasília, ele puxar uma liga com a população, um diálogo com a população e perceber finalmente que nesse final desse governo dele, ele pode dar uma outra perspectiva para o país, uma perspectiva que realmente mire as grandes necessidades da população, que permita espaço dentro do arcabouço fiscal para atender às demandas da sua base eleitoral, né? E evitar, portanto, um novo reforço a essa frente ampla que foi dando vida ao governo Lula, que parece que esse é o caminho, né, que alguns analistas muito importantes, como Mauro Lopes e Gilberto Maringoni, têm falado, né? De repente, aquela luta de pobres contra ricos emaeceu e começou agora uma frente ampla, a mesma frente ampla que elegeu o PT, a se rearticular, né? Aquela história de pobres contra ricos e ataque ao Congresso como inimigo do povo vai ficar em segundo plano diante da chamada por uma união nacional contra o Trump. Então, essa onda de mobilização da esquerda ela está sendo esvaziada, né? E, por outro lado, a extrema-direita também está sendo isolada, e agora nós estamos vendo a grande frente ampla se mobilizando, né, por cima dessa mobilização popular, sem embate nenhum pela soberania do país, não vai ter embate nenhum pela soberania do país, rapidamente os interesses vão se acomodar, né, porque o único diálogo que o governo está estabelecendo é com empresários e políticos. Então, é um patriotismo por cima, um nacionalismo elitista, né, sem interação com a população e que apenas constrói essa frente ampla que vai levar Lula provavelmente ao poder em 2026 com os mesmos instrumentos neoliberais. Vamos ter um segundo governo, talvez, em que o governo Lula vai ser, ou quem do PT ganhar no lugar dele, se ganhar, um gestor, mais uma vez, do neoliberalismo radical aqui no país. É uma lembrança mais uma importantíssima que você faz aqui para a gente, viu, Denise? Porque essa unidade que se constrói diante das ameaças do Donald Trump acabam arrefecendo as mobilizações que surgiram no país ao longo dos últimos dias relacionadas à necessidade de se taxar os super ricos, de se colocar contra o Congresso Nacional, uma expressão ali da luta de classes que começava a, de alguma forma, a surgir de maneira embrionária, ela é, de alguma forma, derrubada por conta dessa necessidade que se constrói de unidade para se combater o tarifaço do Donald Trump. Isso aí é mais uma arma que a burguesia utiliza para conter as mobilizações populares aqui no nosso país. Qualquer resquício de mobilização a partir das demandas da população. Denise, eu infelizmente estou com o meu tempo esgotado. Eu queria muito continuar a alongar esse nosso papo aqui, mas vai ter que ficar para uma próxima oportunidade. Aliás, vamos ver se a gente consegue marcar mais um debate aqui no Faixa Livre com outros economistas para a gente aprofundar essas discussões a respeito das ameaças que estão colocadas e da incapacidade de reação do Estado brasileiro diante das amarras que foram construídas
por esse governo, claramente colocadas aí a partir do arcabouço fiscal. Mas eu quero agradecer muito aqui a tua presença mais uma vez conosco no Faixa Livre. É sempre importante a gente ouvir ouvir especialmente as reflexões que você traz aqui diante das dificuldades que o país atravessa pelas escolhas feitas por esse governo. Mais uma vez, muito obrigado, Denise. Eu desejo a você uma ótima terça-feira e deixo um abraço forte. Eu que agradeço, Anderson, a você e a todos que nos acompanharam. Foi um prazer. Grande abraço, Denise. Um bom dia. Até a próxima. Bom dia. Conversamos aqui com Denise Gentil. Denise Gentil, que é professora, Denise Gentil, economista, doutora em economia e professora na Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro.